Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, gente, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana falamos aí sobre a Arca de Noé, sobre recomeço, e hoje eu quero pegar aqui capítulo 8 de Gênesis, a partir do versículo 15, que diz o seguinte: Então Deus disse a Noé: Saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Glória a Deus. Chegamos na parte final desse texto maravilhoso, dessa história maravilhosa. Daria para ficar um mês inteiro aqui falando sobre Noé, falando sobre a experiência, falando sobre as lições que Deus nos ensina através da vida desse homem. Essa semana eu comecei a olhar para Noé de uma forma diferente, de ver nele um homem persistente, perseverante, que acima de tudo, contra tudo e contra todos, ele foi fiel a Deus, ele andava com Deus, ele foi na contramão do sistema da sua época. Hoje muitas pessoas justificam-se para não serem fiéis a Deus, dizendo que eu não suporto, eu moro numa casa onde ninguém serve a Deus, o povo lá fica o dia inteiro ouvindo músicas e eu não resisto àquelas músicas, o povo lá fica bebendo e eu não resisto à bebida. As pessoas às vezes ficam justificando a inconstância delas em buscar a Deus, em servir a Deus, justificando o meio em que elas vivem, justificando-se pelo ambiente, pelos amigos que elas têm. Eu não consigo firmar na igreja por causa do amigo fulano de tal, eu não consigo firmar na presença de Deus por causa do meio que eu estou vivendo, por causa do lugar que eu trabalho. Elas preferem continuar ali, naquele lugar que não vai fazer, que não vai aproximar ela de Deus, do que se aproximar de Deus e viver a experiência do novo. E a experiência do novo de Deus não é só para cá, gente, não é só para essa vida, não é só para esse corpo. A promessa dele é para uma eternidade. Aquelas pessoas que pereceram no dilúvio, pereceram para sempre, para sempre, para sempre. Mas Noé e sua família permaneceram tanto naquele tempo, como permanecerão para sempre na eternidade com Deus. Porque Noé foi um homem, pregoeiro da justiça, um homem de Deus, que andou na contramão do sistema do mundo, que obedeceu a Deus, que desejou um novo começo, que desejou que Deus usasse ele como um instrumento de novo recomeço para a humanidade. Mas Deus sabia. Vocês acham que Deus era inocente? Deus pensou: eu vou reiniciar aqui e eu vou ficar na esperança de que as próximas pessoas, a próxima humanidade seja uma humanidade santa, pura, me reconheçam. Você acha que Deus não sabia que depois do dilúvio, depois que a terra enchesse novamente de pessoas, as pessoas ainda não seriam más? Deus sabia. Aqui, quando Deus firma uma aliança com Noé, Deus diz: eu nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do ser humano. Eu nunca mais, embora todos os pensamentos, mesmo que todos os pensamentos e os propósitos do homem se inclinem para o mal desde a infância, eu não vou destruir mais. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou criar outra coisa. Deus queria tempo, gente. Deus estava planejando um tempo. Ele estava dando mais tempo para a humanidade. Ele estava dando uma chance para a humanidade, para que Jesus viesse. Mas mesmo quando Jesus veio, não reconheceram Jesus como filho de Deus, crucificaram ele, mataram ele, perseguiram os seguidores de Jesus, e até hoje muitas pessoas ainda viram as costas para Cristo. Muitas pessoas não reconhecem Jesus como filho de Deus. Muitas pessoas ainda não decidiram tomar uma posição para receber a salvação, para atender ao chamado do vinde a mim,
para atender o chamado da vida eterna. Muita gente ainda prefere continuar do jeito que está. Mas eu vou dizer para você, quando esse mundo vier perecer, ele vai perecer como pereceu nos dias de Noé. Jesus disse, quando ele estava aqui na terra, ele disse aos discípulos, está registrado nos evangelhos, que no dia da vinda do Filho do Homem vai ser, os dias da vinda de Cristo serão semelhantes aos dias de Noé. Porque naqueles dias estava tudo normal, muitos bebiam, casavam-se, faziam festas de casamento, eles faziam contratos, as pessoas estavam festejando, alegres, e cada um fazendo seguindo a vida do seu jeito. Mas de repente eles não perceberam quando o dilúvio veio. E quando o dilúvio veio, não teve para onde correr. Não teve pico mais alto, não teve montanha mais alta que pudesse livrá-los daquelas águas do dilúvio. Porque as águas foram até mais de 7 metros acima da montanha mais alta, do pico mais alto. Não teve escapatória. Apenas Noé e sua família dentro da arca, e aqueles animais foram salvos Por quê? Porque eles ouviram o chamado de Deus. Porque eles ouviram a voz de Deus. Porque Noé andava com Deus. Porque Noé tinha comunhão com Deus. A família de Noé entendeu que Deus estava falando com Noé e eles se empenharam junto com Noé naquele propósito. Mesmo Noé pregando, porque a palavra diz que ele foi pregoeiro da justiça. Enquanto ele construía a arca, ele falava, gente, Deus apareceu para mim, Deus vai enviar um dilúvio, mas as pessoas, você tá brincando, Noé? Nunca choveu na terra, até então nunca tinha chovido. Era apenas um orvalho que caía do céu para regar a terra. Então todo mundo ficou zombando, Noé, não vai chover não, você tá dando de chover, você tá louco, cair água do céu, nunca aconteceu isso. Nós nunca vimos algo desse tipo acontecer. Você tá achando o quê, Noé? Noé, você tá louco, hein, Noé? Você tá gaga, Noé? Você tá pirado da cabeça. E ano após ano, Noé construindo aquela arca. Ano após ano, Noé construindo aquela arca e atiçando a curiosidade dos curiosos. E ele pregando, ele falando que ia vir um dilúvio e que quem quisesse se arrepender do mal, arrepender da maldade do coração, e todo mundo, nada, ninguém deu papo para ele. Mas quando o dilúvio veio, já era tarde demais. Só a família de Noé foi salva porque eles creram. O chamado de Deus, a salvação é para todo ser vivo, toda pessoa que respira, seja rico ou pobre, seja influente ou desconhecido, anônimo, seja grande ou pequeno, homem ou mulher, jovem ou criança, o chamado da salvação está ecoando. Jesus quer salvar você hoje, ele quer mudar a sua história. Mas se você não ouvir, se você não atender, se você não quiser, quem vai perder é você. Porque quando nós atendemos ao chamado de Deus, porque o chamado é para todos, mas nem todos querem, porque nem todos creem, porque nem todos acreditam. Quem deu ouvidos à nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor, quem é que vai acreditar? Porque a salvação é pela fé. É pela graça, é pela fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Sabe, você que está me ouvindo agora, você é um bem-aventurado. Porque você está ouvindo a palavra de Deus e está prestando atenção nela. A fé, ela é acrescentada no seu coração por causa da palavra. Por isso que esse momento chama dose de fé. Essa frase, esse programa, Deus colocou muito tempo no meu coração, dose de fé. Porque em poucos minutos eu compartilho com você uma dose de fé da palavra de Deus. Para que em cada gotinha a sua fé seja aumentada. Em cada ministração a sua fé aumente um pouco mais. Porque é a fé que faz você acessar a salvação e dali em diante todas as bênçãos de Deus reservadas nas Escrituras para a sua vida. Então Noé, ele foi um homem diferente. Ele seguiu todas as orientações de Deus, foi paciente, foi perseverante, suportou todas as coisas porque ele confiava no Senhor. Até o dia em que Deus disse para ele sair da arca. Ele foi tão obediente que ele seguiu todas as orientações de Deus. Ele não se estressou, talvez ele poderia até ter se estressado em algum dia, mas ele não está escrito isso aqui. Ele não demonstrou nada disso, porque ele estava firmado em Deus. Sabe, como uma criança que sabe que o pai é forte, que o pai é poderoso, que o pai é corajoso, que o pai sabe o que está fazendo. Ele estava agarrado em Deus. Ele estava confiando em Deus. A Bíblia nos mostra isso, um homem confiante em Deus. E diz a palavra que Deus falou com Noé: Noé, saia da arca. Chegou a hora de você sair.
Você passou no teste. Você venceu a provação. Olha, eu sei que foi difícil. Eu vi o seu sofrimento todos os dias dentro dessa arca. Eu vi o seu sofrimento todos os dias na construção dessa arca, todos os anos. Todas as vezes que você se machucou, dormiu com dores nas costas, calejado, as mãos cheias de bolhas de sangue por trabalhar nessa arca, para construir tudo do jeito que eu te orientei. Eu vi seu sofrimento, Noé. Eu vi tudo que você passou. Eu vi a pressão dentro da arca, todos os dias cuidando dos animais. Eu vi que você teve que lidar muitas vezes, acalmar o coração da sua esposa, dos seus filhos, das suas noras. Eu vi, mas chegou a hora de você sair dessa arca, Noé. Chegou a hora de você agora desfrutar uma nova terra que eu tenho para você. E olha, gente, Noé foi o chefão. Ele saiu da arca e ele foi o chefão de tudo. Pensa só, ele foi o patriarca da terra naquele momento, naquele tempo. Através dele, Deus começou, Deus abençoou, Deus liberou uma bênção poderosa sobre ele, sobre todos aqueles animais de multiplicação. Deus disse: saia da arca, saia você, saia sua mulher, saia seus filhos, saia suas noras. Saiam todos os animais, tudo. E quando Noé saiu da arca, sabe qual foi a primeira atitude dele, gente? Foi oferecer a Deus uma adoração. Ele preparou um altar e ele adorou a Deus. Ele ofereceu a Deus sacrifícios. Ele ficou tão feliz porque ele venceu a provação, porque Deus estava com ele. Agora ele faz uma adoração, ele presta uma adoração, ele consagra a terra a Deus. Ele faz, a primeira coisa que ele faz daquela nova terra é fazer Deus entronizado, é reinar a presença de Deus ali naquele lugar. E aí diz a palavra de Deus que Deus se agradou, que Deus ficou feliz com o sacrifício de Noé, com a atitude. Deus não pediu para Noé fazer sacrifício. Noé saiu da arca e a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar e adorar a Deus. E Deus ficou feliz. E aí Deus disse: eu nunca mais vou fazer isso. Essa é uma medida muito drástica. Esse reiniciar foi uma decisão muito drástica, mas eu nunca mais vou fazer isso. Mesmo que o ser humano seja mau, mesmo que eles ainda sejam maus, eu vou fazer outra coisa. Eu nunca mais vou fazer. Noé, Deus fez uma aliança com ele. E Deus colocou um arco no céu para simbolizar essa aliança, que é o arco-íris que nós conhecemos. Então, todas as vezes que chove, aparece o arco-íris no céu. Todas as vezes que o arco-íris está ali, é a aliança. É uma aliança eterna de que Deus nunca mais destruiria a humanidade com água do jeito que foi destruída naquele dia. Enquanto a terra existir, porque um dia a terra vai acabar, viu, gente? Um dia tudo isso, esse sistema, tudo isso vai acabar, tá escrito, ninguém pode mudar isso. Por mais que não creia, mesmo que não acredite, você não pode mudar nada, mesmo não acreditando, tá? A palavra é fiel e verdadeira. Tá escrito que essa terra vai passar, que tudo vai acabar, que essa terra um dia ela não vai mais existir. Haverá um novo céu e uma nova terra, e é isso que vai acontecer mesmo, porque Deus não mente, Ele não nos engana. Mas Deus diz que enquanto essa terra existisse, ela produziria, ela haveria inverno, verão, frio, calor, e dia e noite. E assim foi desde Noé. Deus cumpriu a sua promessa. Que nós possamos entender. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o homem, a pessoa que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Felizes são aqueles que suportam com perseverança as provações, as lutas, porque depois de ter sido aprovado, receberá uma coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Deus não falha, Deus não mente, Deus não muda, jamais mudará. E eu quero que você entenda uma coisa: nenhuma provação é para te colocar num lugar pior do que o que você está agora. Ou melhor, nenhuma provação é para fazer você ficar num lugar igual. Todas as provações que vêm de Deus para nossa vida é para nos levar para um lugar melhor. Deus vai melhorar a sua situação através das provações. Na provação, nós somos alicerçados por Deus. Nós somos refinados por Deus. Na provação, nós somos moldados por Deus. Então, fica firme. Existem coisas que a gente faz e a gente precisa discernir isso. Mas a provação que vem para transformar as nossas vidas, que é um agir de Deus, ela é para a gente vencer, para a gente crescer. E ela nunca vai nos levar para um lugar pior do que o que a gente está. Ou seja, Deus tem um lugar melhor, como Deus tinha para Noé.
Que Deus abençoe você. Dá vontade de falar mais, né, gente? Mas o tempo não permite. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo pela vida do Noé, pela experiência que ele viveu. Te agradeço por nós termos esse acesso a essas informações, a essa palavra poderosa. Oro para que a gente persevere, para que a gente confie, para que a gente adore, para que a gente confie no Senhor com todo o nosso coração e que sejamos, Pai querido, pacientes para suportar todas as coisas e saber que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando, que possamos andar com o Senhor como Noé. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa derramar a tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço.